tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bem-vindos. Meu nome é Vanessa Loio, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos continuar discutindo o gênero romance a partir da obra Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Antes de mais nada, eu já vou dizendo para vocês qual é o nosso objetivo de hoje. Hoje nós vamos ver os recursos estilísticos. Lembra que a gente comentou na aula passada sobre essa questão que a gente trabalharia futuramente? Muito bem, vamos juntos? Só que antes da gente ver os recursos estilísticos, eu quero relembrar a vocês este desafio. Vamos lá? Eu pedi para vocês relerem um trecho de Grande Sertão Veredas e respondessem duas perguntas. Até brinquei dizendo que a primeira questão era mais fácil, eu imagino que vocês realmente acertaram com a maior tranquilidade. Nesta primeira questão, vocês precisavam dizer pelo menos duas características que são encontradas do gênero romance no texto de Guimarães Rosa. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, que a narrativa ela é uma narrativa longa, que a gente vai ter um cuidado, com as palavras, que é justamente essa preocupação estética, que nós temos um texto ficcional, que nós encontramos também os elementos da narrativa, entre outras características. Na segunda questão, já foi um pouquinho mais difícil. Eu perguntei para vocês se ele tinha algum interlocutor, ou seja, se no trecho havia uma conversa. Quem acertou foi quem notou que ele sim está conversando com alguém. Reparem aqui, o Senhor concedendo, eu digo, para pensar longe, sou cão mestre. O Senhor solta em minha frente uma ideia ligeira. E ele continua, ele está aparentemente conversando com o Senhor, que na história aparece ali de passagem, é um médico, e que vai ficar na sua casa 3 dias. E a narrativa inteira se passa hipoteticamente, ou melhor, ficcionalmente, nesses 3 dias de diálogo. Vamos lá para a questão de estilo. Para a gente começar, nada melhor do que o próprio Guimarães Rosa dizendo para a gente como é que ele concebia sua escrita. Ele disse assim, numa importante entrevista que ele deu ao Lorenz: quando escrevo, repito o que já vivi antes. E para estas 2 vidas, um léxico só não é suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Na superfície, são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros como o sofrimento dos homens. Complexo, Guimarães Rosa mas uma vez que a gente experimenta andar nesses rios, ser um desses crocodilos, não tem como não se encantar. Espero muito que vocês, no final dessas aulas, vocês procurem, vocês pesquisem mais sobre Guimarães Rosa, em especial sobre esse grande romance. Mas, para a gente manter o foco, vamos ver aqui os recursos de estilo que eu quero dialogar com vocês. Para quem ainda não entendeu, quando a gente fala em questão de estilo, em preocupação estética, a gente está se referindo diretamente com o uso das palavras. Como é que esse escritor trabalha com suas palavras, com a sua linguagem? Trouxe para vocês aqui os seguintes recursos de estilo: flexibilidade de sintaxe, arcaísmo, linguagem regional, neologismo e aforismo. A gente vai ver cada uma delas a partir de agora. Vamos juntos? Bom, o primeiro recurso estilístico que eu quero falar com vocês é a flexibilidade da sintaxe. Como vocês estão vendo aqui, nesse quadro em laranja, é a reordenação da sintaxe de uma língua. Como assim, Loio? É quando a gente pega as classes de palavras, substantivos, adjetivos, advérbios, verbos, entre outros, e coloca todas essas palavras em uma outra função que originalmente elas não tinham. Vamos observar aqui essas 3 citações retiradas de Grande Sertão Veredas? Primeiro, é o que eu, Senhor, lhe peço, lugar não onde. Lugares assim são simples, dão nenhum aviso. Observe que no trechinho lugar não onde, nós não temos um verbo, nós temos somente um advérbio que está funcionando como verbo dessa oração.
No ponto 2, eu já não presenciava nada, nem escutava possuído. Fiquei sonhejando o ir do ar meus confins. Aqui eu tenho sonho virando uma forma gerundiva, né? Eu tenho a utilização de sonho virando um verbo no gerúndio. Já no 3, eu tenho o seguinte trecho. Entanto, eu devia de pensar tantas coisas que de repente podia cursar por ali gente zebebela, armada, me pegavam. Gente zebebela é referência a um personagem que é bem interessante na obra, chamado Zebebelo. Então, a gente está utilizando aqui de bebelo para bebela, né? Zebebela, na caracterização dessa pessoa. Quando a gente vai falar de um segundo recurso de estilo, nós vamos ter o arcaísmo, que é nada mais, nada menos do que um resgate, do que usar uma palavra, uma expressão antiga, que não estava mais em uso, dando agora uma nova significação, uma repaginada nessa utilização dessas palavras. Às vezes a gente lê Grande Sertão Veredas e acha que nós estamos lendo palavras novas, mas há palavras novas sim, como a gente vai ver, mas há muitas palavras antigas que são incorporadas ao léxico, às palavras que são utilizadas na obra. Observem aqui 2 casos. Eu sei que vocês estão vendo 3, mas eu vou ler só as 2 primeiras. Respostas, ripostas, que é igual a respostas. A bala com bala ripostavam. A limpar. Acho que muita gente não lembra, né, dessa terminologia, dessa palavra, que é igual a limpar. Que me respondeu que por perto do céu, a gente se alimpou tanto, que todos os feios passados se exalaram de não ser. Então, há termos que às vezes os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós falam e que a gente não entende o sentido ou que a gente não utiliza mais. São palavras que são consideradas arcaísmo, ok? Quando a gente fala em linguagem regional, eu sei que esse é o recurso mais fácil, né, visto até agora. É justamente quando a gente pega o discurso, a fala regional de uma determinada localidade e incorpora isso ao nosso texto. Observem aqui as 2 últimas citações. Na segunda, é que vai, já já, e que não. Hoje não, amanhã não, não consinto. Então, há uma certa oralidade, inclusive na colocação do já já, do advérbio juntinho, com diferença, com diferente marcação de acento e com a própria pontuação muito rápida. No ponto 3, observem aqui. E outra, de fuzil, em ricochete de certo, esquentou minha coxa. Sem me ferir. O senhor, veja, bala faz o que quer. Se enfiou, imprensada em mim e a aba da jereba. Tempos loucos, burbum, o cavalo se ajoelhou em queda, morto quiçá, e eu já caindo para diante. Então, observe mais uma vez a questão da oralidade, mas com palavras como, por exemplo, jereba, a onomatopeia do burbum, entre tantas outras, que vão dar esse artifício, essa impressão, esse estilo de ser uma linguagem regional. Quando a gente fala em neologismo, observe aqui nos slides, é uma figura de linguagem que a gente já está acostumada, que é uma criação e uma renovação de um léxico. E ela tem várias funcionalidades no texto. Aqui, por exemplo, nessa primeira citação, como vocês vão observar, há uma questão de oralidade. Então, dormiu-se bem de manhãzinho, moal das aves e pássaros em revoo. No ponto 2, a gente tem, por exemplo, o seguinte, dia da gente desexistir. É um certo decreto. Observem que para formar a negativa da palavra existir, né, do verbo, ele coloca a partezinha, o sufixo des. Então, ele incorpora para ganhar uma nova palavra. Agora, nós temos a palavra desexistir. Na questão do aforismo, que é uma outra figura de linguagem importantíssima, quando a gente fala em Guimarães Rosa, a gente precisa ter em mente, observem aqui o quadrinho em laranja,
que vai ser um texto breve, ou seja, conciso, ok? Resumido, rápido, que vai iniciar uma regra, um pensamento, um princípio, uma filosofia, algo que vai ser tido como verdade absoluta, ok? Então, observem aqui nessa primeira citação. O Senhor vê o remor do vento nas palmas dos burutis todos. Quando é ameaço de tempestade, alguém esquece isso? O vento é verde. Aí, no intervalo, o Senhor pega o silêncio e põe no colo. Citaçãozinha 2. Noite, para surpresas das estratagemas, noite é de bicho no usável. Então, observe que ele vai construindo durante todo o texto certezas, formulações que vão garantir para o leitor que o que ele está lendo ali é uma máxima, é um princípio que deve ser seguido por todos. Vamos lá para o nosso desafio, que vai trabalhar justamente com a questão do que a gente acabou de estudar dos recursos estilísticos. Observem aqui esse trechinho dentro do retângulo verde. Diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Conseguiram observar bem essa citação? O que é que nós temos aqui? Que recurso? Nós temos o recurso de aforismo, se for letra A. Se for arcaísmo, letra B. Se for flexibilidade da sintaxe, letra C. Ou se for neologismo, letra D. Espero vocês na nossa próxima aula. Tenho certeza que vocês vão conseguir responder muito bem esse desafio. Até mais. Forte abraço.